Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria, sempre focado na transformação dos seres humanos, na transformação segundo a própria natureza, da qual estamos todos revestidos. Por isso eu continuo afirmando e vou afirmar sempre que o Espiritismo é a grande descoberta da natureza espiritual do ser humano. E que, segundo essa natureza, para que nós possamos encontrar a felicidade, nós temos que nos alinhar a essa natureza, compreendendo as leis divinas, as leis naturais, e sabendo como acioná-las em nosso favor. E não contra, como nós temos feito durante, sabe Deus, quantas encarnações nós estamos aí, andando na contramão das leis divinas, não é? Gente, o sofrimento só ocorre enquanto nós continuamos a caminhar na contramão da nossa realidade espiritual. Estamos, ao invés de nos espiritualizarmos, estamos nos materializando cada vez mais, movido pelas paixões, e até pelas paixões religiosas, que muitas vezes declina da realidade para implantar a ilusão. A ilusão do milagre, do ganho fácil. Gente, enquanto nós continuarmos perseverando nesse desencontro conosco mesmo, com a nossa realidade, nós vamos continuar sofrendo. E aí sim, o sofrimento será eterno. Eterno enquanto dure, não é? O nosso desequilíbrio, o nosso desencontro com a realidade. Eu falo que tem a mitologia grega, que eu vou até fazer um paralelo para a pessoa entender a importância da doutrina dos espíritos. Tem a mitologia daquele monstro Minotauro, que o herói tinha que entrar num labirinto para derrotar esse Minotauro e voltar, para então desposar a sua noiva, a Ariadne. Mas a grande preocupação não era tanto o monstro, mas era justamente como sair do labirinto. E aí, o que acontece? A noiva, bastante apaixonada, preocupada com a sua segurança, teceu uma blusa para o Teseu, que era o herói da mitologia. E quando ele entrou no labirinto para enfrentar o Minotauro, não é? Ela segurou um dos fios da blusa, e à medida que ele ia entrando, a blusa ia desfiando. E ele chegou lá, enfrentou, matou o Minotauro. Depois, seguindo o fio de Ariadne, ele saiu do labirinto. Eu falo que Kardec, na história espiritual da vida, ele foi esse Teseu, com coragem bastante, para enfrentar o Minotauro da ignorância e trazer todos nós para fora dos labirintos da dor e do sofrimento. É o herói da verdade, é o herói da espiritualidade, que se dedicou mais de uma década, trabalhando incansavelmente para concatenar todas as informações que nos foram trazidas sobre a nossa realidade. Quer dizer, ele nos deu o fio de Ariadne, para sairmos do labirinto em que nos colocamos quando vivemos das paixões, do orgulho,
da prepotência, do egoísmo principalmente, que é pai e mãe de todas as chagas da humanidade. Então, gente, hoje nós temos que entender a doutrina dos espíritos, não como mais uma religião, mas como essa realidade científica revelada sobre a nossa natureza, para nós podermos administrar a nossa vida com consciência. Porque até então, antes da vinda desse Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, nós andávamos às cegas, né? Inconscientes. Vivíamos o paraíso da inconsciência. Essa é a grande verdade. A pessoa ainda quando não desperta a consciência, ela vive num paraíso. Não é? Nada preocupa, não é? Que se dane o mundo. Aquela coisa que a gente ouve por aí, não é? Que é justamente o paraíso da inconsciência. Que na verdade é o paraíso dos tolos. Porque vai se transformar no futuro no maior dos infernos. E o pior é que esse estado de inconsciência, muitas vezes, é opção da criatura não querer saber nada, que venha lhe acrescentar responsabilidades morais. Não é? Eu estou feliz assim, por que eu vou mudar? Vocês estão entendendo, gente? Tudo bem, é um direito de todos optar pelo que quiser. Mas depois de chegar até nós, a verdade do Cristo e a verdade do Consolador, esclarecendo o Cristo, nos ensinando muito mais sobre esse mecanismo do universo. Porque a doutrina dos Espíritos não veio para nos ensinar a dar passe, praticar a desobsessão. Gente, veio nos colocar a par dos mecanismos do universo. Como diz Kardec, os mecanismos do universo. Quando ele fala sobre aquela brincadeirinha dos patinhos, não é? Que antigamente eles colocavam um imã embaixo de um patinho que flutuava numa bacia de água, e as bacias eram todas, né, naquela época, de ferro, e esse patinho com o imã embaixo dele era atraído para o fundo. Só que ele não conseguia ir para o fundo, então ele ficava andando em círculos na bacia. E a turma ficava admirada. Mas era o magnetismo daquele imã que fazia isso. E aí Kardec fala o seguinte: quem de magnetismo apenas conhece o brinquedo dos patinhos, dificilmente descobrirá os mecanismos do universo. Porque o moto contínuo do universo está no magnetismo. O magnetismo que todos nós temos. Somos seres elétricos. O magnetismo é o nosso identificador, é o nosso CPF de verdade, não é? Porque quando duas pessoas se encontram, cada qual sente o magnetismo do outro. E conforme o magnetismo, é evidente que haverá o quê? Uma simpatia ou até mesmo uma antipatia. É a identificação da índole. Ou pode ser que nessa identificação é detectado alguém que no passado nos causou muito aborrecimento. E o pior é que muitas vezes, após registrarmos essa antipatia, a gente acaba descobrindo que essa criatura veio para ficar. E aí nós temos que aprender a conviver, não é? E transformar essa relação numa verdadeira escola de aprimoramento. É o que acontece nos lares. Um genro, um cunhado, né, de repente,
Nada ocorre por acaso. É que nem dizia o Chico Xavier, que eu admiro muito, e tem sido o meu guia em suas palavras, não é? Ele diz assim: ninguém entra na nossa vida sem um objetivo verdadeiro, sem um objetivo importante. E olha, gente, por mais que nós tentamos reclamar, né, pelos acontecimentos que muitas vezes nos causam alguns transtornos, nós, no final, somos obrigados a reconhecer que nesses momentos, logo em seguida, veio um bem muito maior. Por isso, nunca desanime, persevera sempre, acredita. O sofrimento não é eterno, mas a felicidade é. Quando você conquistar a felicidade, através da compreensão exata da vida, na educação dos teus sentimentos, meu Deus do céu, a felicidade será eterna. É os bens que fala Jesus, construídos nos alicerces das virtudes, desenvolvidas nas lutas do dia a dia, na conquista de uma nova projeção de vida, um novo comportamento. É isso, gente. Quando desenvolvermos a fraternidade, o amor, meu Deus, seremos senhores da vida. Leon Denis fala sobre o magnetismo da seguinte forma: quando a pessoa, numa evolução sincera, transforma os seus sentimentos e se eleva, desenvolvendo o magnetismo, ele terá poder sobre os seres, sobre o tempo e sobre todas as coisas. Gente, é para nós meditarmos seriamente. E tem mais, Kardec ainda fala com relação aos mecanismos do universo. O Espiritismo, sem o conhecimento do magnetismo, é um estudo incompleto, pois são duas ciências gêmeas que se completam. Nós temos todas as informações na doutrina dos Espíritos. Mas, para compreendermos os mecanismos do universo, precisamos conhecer o que é realmente o magnetismo. Não é verdade? Gente, isso são conselhos sábios, inteligentes, vindo de o ponto central da nossa doutrina, que é o incansável Kardec, que eu acredito que até hoje continua trabalhando no mundo espiritual e deve estar sofrendo muito de ver o pouco que nós caminhamos nesse 1,5 século de espiritismo. Não é verdade, gente? Vamos crescer, vamos buscar de fato a nossa transformação. E aí sim, podemos dizer: eu sou espírita, graças a Deus. Nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Hello, darkness, my old friend. Já está à venda a coleção mais esperada. Oh, yes, I'm the great. As 100 mais do século. I won't know. Have you ever Músicas que marcaram vidas. waited until
São 5 CDs incluídos nesta coleção com os grandes sucessos internacionais. Come on, let's twist again, like we did last summer. Relembre aqueles momentos ou presenteie a quem você ama com as 100 mais do século. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas. Porque estou aqui com vocês, e sempre com essa alegria contagiante de nós estarmos, não é? Trabalhando o conhecimento espiritual da vida, procurando nos equilibrarmos diante das leis divinas, agora, não mais por uma fé cega, mas por uma fé raciocinada, que compreende o porquê mudar, o porquê estamos aqui, de onde viemos, qual será o nosso futuro. Nós temos respostas para tudo isso, depois que absorvemos esse conhecimento. Gente, esse é o grande desafio do ser humano. Começar a viver a sua vida na sua integral natureza, agindo e interagindo com esse mundo, consciente de que é um espírito eterno de passagem na condição humana neste planeta maravilhoso. Tudo que está aí, que nos assusta, que nos alegra, faz parte do material didático adequado segundo a nossa evolução. Estamos num mundo de expiação e prova, aonde ainda, infelizmente, pela própria negligência do ser humano, ainda estamos a braços com enfermidades incuráveis, que se transformaram em instrumento de resgate, não é? Temos ainda situações de miserabilidade em vários recantos da terra. Meu Deus, é óbvio que isso faz parte do processo educativo, porque não adianta nós trabalharmos a nossa educação com a consciência culpada. Não teremos tranquilidade suficiente. Então é óbvio que o passo mais importante que nós damos quando solicitamos a reencarnação para continuarmos evoluindo é pedir às leis divinas que nos permita resgatar os nossos erros. E aí nós vamos analisar de que maneira podemos resgatar certos desatinos que praticamos contra a própria vida, contra o nosso semelhante. E aí nos programamos, às vezes até para viver uma certa enfermidade incurável, que no momento em que nós a sofrermos, estaremos sofrendo o equivalente àquilo que nós provocamos ao nosso semelhante. Vocês estão entendendo, gente? Muitas vezes nós reclamamos e gritamos, por que eu? Não, é porque eu mesmo. Não tem nada errado. Não tem um espírito reencarnado sofrendo inocente. Isso eu não falo por crença nem por fé, mas pelo próprio conhecimento
não só adquirido na doutrina dos espíritos, mas principalmente na observação do mundo, dos acontecimentos do dia a dia da humanidade, nós percebemos claramente que nós estamos assistindo a um período onde a intensidade dos resgates se multiplica em função da carência que ainda carregamos durante sabe Deus quantos séculos e que agora estamos talvez num período de xeque-mate. Ou você se dobra, ou aqui talvez não terá mais lugar para você. Porque vai chegar um momento em que o planeta deverá ascender na sua evolução para um planeta de regeneração, onde não haverá mais resgates, mas sim trabalho de evolução e crescimento espiritual, numa convivência de paz, de harmonia e de felicidade. Então, nós não temos que reclamar daquilo que nos surpreende ao longo do caminho. Vamos aprender a sentir essa voz que fala conosco, que nós chamamos de consciência. Quem ouve a sua própria consciência vive mais e melhor, sofre menos. Porque na voz da nossa consciência está, não é? As leis divinas estabelecidas, onde nós, pela própria criação, somos o nosso juiz e o nosso carrasco. Então, gente, é como diz o Dr. Bezerra de Menezes, né? Tem um livro dele, ele escreveu muito pouco, né? Só mensagens, né? Tem 1 ou 2 livros de Dr. Bezerra de Menezes, psicografados, um pela Ivone Pereira e um pelo Chico, que são trechos de sabedoria. Chama Chico Bezerra e Você. Muito bom. E ele fala: bendizei as vossas dores. É óbvio, é a redenção, é o momento da libertação. Então, para nós não estarmos envolvidos constantemente em processos dolorosos, seria de bom alvitre ouvirmos a nossa consciência. Agora, o que ocorre? A gente percebe que parece que as pessoas gostam de viver na inconsciência. O mundo está tudo bem. Ele não se importa com ninguém, não está preocupado com ninguém. E, de repente, isso é um paraíso. O paraíso dos tolos, que depois vai se transformar no inferno do arrependimento, não é? Por não ter aproveitado as lições da vida, que todo dia nos chama a atenção e nos chama para a responsabilidade de fazermos o melhor ao nosso alcance. Então, gente, é uma maneira de evoluir. Começar, primeiro, a ouvir a própria consciência. Porque nela está impressa as leis divinas. Quantas vezes, diante de um fato, você teve uma intuição? Aquela voz consciencial falou: não, não é por aí. Mas você foi. Porque você não liga para a tua consciência. E de repente, só através de muito sofrimento é que você vai entender essa realidade presente em você, na tua vida. Na tua natureza. Eu até falo muitas vezes, quando me perguntam: Seu Nelson, como é que o senhor começou no Espiritismo?
na televisão, na rádio, no centro. Eu falo que foi pela minha consciência. Eu não fui chamado pelos espíritos, não. Eu, às vezes me sinto até um intruso. Mas o que me tocou foi a minha consciência. Portador desse conhecimento e não fazer nada para ajudar as pessoas a encontrar esse fio de Ariadne. Gente, vamos acordar. Quando você começa a ouvir a voz da tua consciência, abraçar as responsabilidades necessárias, você começa a crescer e vai dar um salto quântico na tua evolução. E é o que nós precisamos. Trabalhar as virtudes, que é o mais importante de tudo. Porque às vezes, como diz o Chico, nós ficamos aí procurando desenvolver vidência, mediunidades. Gente, vamos desenvolver virtudes. A virtude de compreender, de sentir, de amar, perdoar e servir. Só assim nós vamos parar de sofrer. Caso contrário, o nosso sofrimento será eterno. É assim que nós podemos entender a eternidade do sofrimento. Enquanto você continua a errar, você vai sofrer. Então, se você errar eternamente, você vai sofrer eternamente. Não é isso? Só que tem uma coisa. Quando você se tornar feliz pelo conhecimento, pela compreensão da realidade da vida, isso é para sempre. Não é temporário. Agora, a dor é temporária. Só você pode transformar ela em uma dor eterna. É só parar de errar e você para de sofrer. Se você já errou no passado, não importa. Ninguém está preocupado com o que você foi. E nem você deve se preocupar com o que você foi. Você vai ter tempo de sobra para reparar algum erro. Mas se preocupa com o que você é. É que infelizmente a gente se preocupa com o que nós temos, com o que nós não temos. Nós estamos fincados na materialidade. E olha, gente, nós não estamos nos espiritualizando neste mundo. Pelo contrário, estamos nos materializando cada vez mais. Gente, isso é perpetuar os desencontros e os sofrimentos, as desilusões. Às vezes corremos atrás do barulho, um barulho que atrai, não é? Que nem agora, vamos ter o carnaval. Tem gente que abandona a família esses 3 dias. E aí? Pela ilusão. Quanta gente nesses dias de carnaval se projetaram a sofrimentos que se estabeleceram em muitas encarnações. Então, gente, tudo nós podemos, mas nem tudo vale a pena. Nem tudo é bom. Vamos aprender a discernir o que é bom para nós. A grande vantagem de você estudar o Espiritismo, quando eu falo estudar o Espiritismo, não estou falando para você ir no centro estudar Espiritismo. Em casa, você compra os livros da codificação, você pode estudar muito bem, e às vezes até melhor, a doutrina dos Espíritos. Você vai perceber, não é? E vai saber como optar pelo melhor. A tua consciência dilata, cresce, você começa a se cobrar mais e de repente você está aí,
se projetando para a felicidade. E uma felicidade eterna. Porque toda conquista no campo das virtudes é para sempre. Você nunca viu uma pessoa boa se tornar uma pessoa má. Mas está cansado de ver pessoas que eram más e se tornaram pessoas boas. Está aí. Esse é o nosso desafio. E que Deus te abençoe. Um beijão no coração de todos vocês que estão sintonizados. E até o próximo programa, com a graça de Deus.